Olá, boa tarde para você. Está começando o Pauta Aberta desta segunda-feira. Eu sou Fabrício Binder e te faço companhia a partir de agora. Confira os destaques de hoje. O Brasil registra um aumento na média móvel de mortes diárias por Covid depois de 15 dias de queda. Os atletas brasileiros que vão disputar as Olimpíadas começam a ser vacinados. Pesquisadores do Ceará finalizam os testes em animais para uma nova vacina contra a Covid-19. E no dia da coluna sobre seus direitos, uma advogada explica o que pode ser considerada uma prática comercial abusiva. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. A gente começa falando da preocupação com o aumento de casos de Covid no Brasil. Quem tem as informações é a repórter Malu Piccoli. Boa tarde, Malu. Oi, Fabrício. Uma ótima segunda-feira para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Pauta Aberta. O Brasil registrou um aumento na média móvel de mortes diárias por Covid depois de 15 dias em queda. Nos últimos 7 dias, a média foi de 1.915 mortes. Em compensação, em 16 estados e no Distrito Federal, a tendência é de queda. Outros 9 estados estão em estabilidade. Só Roraima registrou alta nos óbitos em decorrência da Covid. Enquanto isso, o Brasil vacinou 38,7 milhões de pessoas com a primeira dose da vacina. 19,1 milhões já receberam a segunda dose. No total, foram 57,9 milhões de doses aplicadas até o momento. Os números foram apurados pelo consórcio dos veículos de imprensa sobre a pandemia no Brasil. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Obrigado, Malu. O Ministério da Saúde assinou o contrato com a Pfizer que garante a compra do segundo lote de 100 milhões de unidades da vacina do laboratório. Essas doses vão ser incorporadas a partir de agora ao Programa Nacional de Imunizações. Este é o segundo lote de vacinas da Pfizer-BioNTech contratado pelo Ministério da Saúde, totalizando 200 milhões de doses. O primeiro lote, com 100 milhões de doses, começou a ser entregue em abril. O segundo lote chega ao Brasil até o fim de 2021. O Ministério da Saúde começou a distribuir nesta sexta-feira quase 1 milhão de doses da vacina Coronavac. Os 26 estados e o Distrito Federal poderão aplicar a segunda dose, completar os esquemas vacinais ou seguir com a vacinação de grupos prioritários, desde que façam a reserva para a segunda dose. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou nesta quinta-feira a realização de estudos clínicos no Brasil da vacina Covaxin. Os testes prevêem a aplicação de 2 doses com intervalo de 28 dias em 4.500 voluntários dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Mato Grosso. Caso a vacina indiana seja aprovada, o Ministério da Saúde irá incorporar 20 milhões de doses já contratadas ao Programa Nacional de Imunizações. O pagamento está condicionado à aprovação do registro junto à Anvisa. Já começou a vacinação dos atletas olímpicos e paralímpicos brasileiros que vão disputar os Jogos de Tóquio em julho. No Rio de Janeiro, a ação contou com a participação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Nesta Olimpíada, além da preparação física, é preciso ficar imune ao coronavírus. Por isso, os atletas estão fazendo uma pausa nos treinos para serem vacinados contra a Covid-19. As doses começaram a ser aplicadas no Rio de Janeiro. A ação envolveu os comitês olímpicos e paralímpicos e os ministérios da Saúde, Defesa e Cidadania. Para os atletas, a vacina representa uma tranquilidade a mais na luta por uma medalha. Ter sido a primeira atleta olímpica a ser vacinada é só um número, é só um marco. Eu fico mais feliz ainda porque a gente está vendo demais atletas, serão mais de 1.800 na delegação brasileira vacinados. Vou botar acho que um monte de alarme para não esquecer minha segunda dose, né, para poder seguir para Tóquio, seguir para as competições, tranquila, só focada no meu treinamento. Os atletas também vão ser vacinados em São Paulo, Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte e Porto Alegre. A segunda dose da vacina precisa ser aplicada em todos os brasileiros credenciados para os Jogos até 21 de junho, 15 dias antes do primeiro embarque para o Japão.
e a 33 dias da abertura da Olimpíada. Essas vacinas estão sendo aplicadas no estoque que nós já temos e elas serão repostas na medida proporcional da utilização com a delegação brasileira. As vacinas utilizadas para imunizar os participantes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos foram doadas pelo Comitê Olímpico Internacional. A entidade está enviando uma quantidade 3 vezes maior do que a necessária. A ideia é de que para cada atleta imunizado, 2 cidadãos comuns também recebam as vacinas. Aqui no Brasil, a delegação conta com cerca de 1.800 integrantes. Devido à doação do Comitê Olímpico Internacional, outras 3.600 pessoas vão ser beneficiadas. O excedente dessas vacinas é destinado ao nosso programa nacional de imunização, podendo beneficiar não só os nossos atletas olímpicos e paralímpicos, mas também toda a população brasileira. Os pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará já finalizaram os testes em animais para uma nova vacina contra a Covid-19. Eles aguardam agora a aprovação para testes em humanos. Na corrida mundial pela produção de imunizantes contra a Covid-19, o Laboratório de Biotecnologia e Biologia Molecular da Universidade Estadual do Ceará tem se destacado. A pesquisa da Universidade Cearense finalizou a chamada etapa pré-clínica, com testes em animais, e agora aguarda a aprovação da Anvisa para iniciar testes em humanos. A gente agora está pegando as documentações para poder dar entrada junto à Anvisa. A gente já fez isso, a Anvisa detectou pendências de documentação, tá? E retornou para conosco aqui. Então, a gente está reformando essa documentação, pegando o que está faltando para poder voltar a dar entrada na Anvisa. A ideia dos pesquisadores da UES é produzir um imunizante aplicado com gotinhas no nariz em 2 doses, com intervalo de cerca de 15 dias entre as dosagens, o que antecipa e muito a imunização se comparada às vacinas existentes. A vacina cearense utiliza um vírus vivo enfraquecido que tem semelhança com o SARS-CoV-2 e utiliza ele como um imunizante. Esses anticorpos que a gente obteve de camundongos oriundos do vírus vacinal, eles conseguiram neutralizar o SARS-CoV-2, tá? E a gente acredita que vai ocorrer da mesma forma. E a expectativa agora é por esse outro grande passo, pela liberação dos testes em humanos. As gotinhas cearenses precisam ainda pingar em outras 4 etapas, sem seringas, sem injeções, antes de começar a vacinar o mundo. O projeto depende de mais investimentos e segue firme na direção da defesa da vida. A partir de agosto, o FGTS poderá ser usado para abater prestações de imóveis por meio do sistema financeiro imobiliário. A medida vale para os trabalhadores que financiaram o primeiro imóvel próprio. Os trabalhadores vão poder usar os recursos do FGTS para abater as prestações só do primeiro imóvel próprio financiado com recursos do sistema de financiamento imobiliário. Eles vão ter 2 opções: usar o FGTS para reduzir o saldo devedor ou abater até 80% das parcelas referentes a 1 ano, período que pode ser prorrogado. O saldo do FGTS só podia ser usado para abater o crédito imobiliário do sistema de financiamento de habitação, o SFH. Agora, com a extensão dessa possibilidade ao sistema financeiro imobiliário, o SFI, outras pessoas também vão poder abater o financiamento com o FGTS. O SFI não tem limite de juros e tem recursos provenientes principalmente de grandes investidores, empresas, bancos comerciais e bancos de investimento. Para usar o saldo, é preciso ter conta no FGTS por mais de 3 anos. Eu tenho que fazer um intervalo. Daqui a pouco, no nosso quadro sobre seus direitos, um advogado vai dar orientações sobre como não ser vítima de práticas comerciais abusivas. É um instante só. Estamos de volta com o Pauta Aberta desta segunda-feira, 17 de maio. É um prazer falar com você que acompanha a TV Evangelizar de todo o Brasil. Segunda-feira é dia do nosso quadro sobre seus direitos e hoje o alerta é para que você não seja vítima de práticas comerciais abusivas. Boa tarde a todos que assistem o programa Pauta Aberta.
Há um assunto muito relevante no âmbito do Código de Defesa do Consumidor que diz respeito às práticas comerciais abusivas. E quais são as práticas comerciais abusivas mais adotadas pelos fornecedores? Por exemplo, a venda casada, que pode ser adotada tanto no âmbito do comércio de produtos, quanto no âmbito da prestação de serviços. E como nós podemos identificar uma venda casada no âmbito do produto? Por exemplo, se vamos ao supermercado e identificamos uma promoção, leve 3 e pague 2, deve ser chamada a atenção essa publicidade. Por quê? Porque se você tem lá, leve 3 e pague 2, e não há a disponibilidade daquele produto individualmente, é caracterizada uma venda casada. Mas por que é considerada desta forma? Porque o consumidor não tem à sua disposição o produto unitário e apresenta-se apenas a venda casada, ou seja, você é obrigado a levar 3 produtos e supostamente está pagando 2, mas às vezes a gente não está pagando 2, às vezes é o aumento do preço desse 2, que na verdade é o preço de 3. E não é dado ao consumidor a disponibilidade de comprar apenas um único produto. Isso é um exemplo de venda casada bem tradicional, que é muito adotado no âmbito dos supermercados, não pelo supermercado em si, mas pelo fornecedor que disponibiliza esses produtos nas gôndolas. Um outro produto, um outro serviço, na verdade, que é utilizado como venda casada e que tem uma prática comercial que deve ser devidamente observada, são, por exemplo, as garantias estendidas nos produtos de eletrodomésticos. O que acontece? Vamos imaginar que se compra um ferro de passar roupa e aí o vendedor oferta uma garantia estendida. Só que ele não oferta a garantia estendida com a possibilidade de adquiri-la ou não. Simplesmente embute no preço. E informa dizendo que não é possível tirar a garantia estendida da compra deste produto. Quando é vendida esta garantia, não é dada a possibilidade desse consumidor optar por qual seguradora ele quer. É dada aquela garantia estendida com apenas aquela seguradora que é ofertada pela loja. Ou seja, o consumidor não tem a possibilidade de abrir mão da garantia estendida e sequer tem o direito de escolher qual seguradora ele tem opção. É dada apenas aquela seguradora que está ali à disposição daquele lojista. Então, isso é uma forma também de venda casada, mas daí na área de serviços. E que muitas vezes, quando houver o sinistro, a seguradora acaba não cobrindo esse sinistro. É claro que num ferro de passar roupa, a garantia estendida pode até ficar mais cara, porque quantas vezes na vida um ferro de passar roupa deu problema que justificasse o uso de uma garantia? Então, a garantia acaba saindo mais cara. Por quê? Porque você está pagando por um serviço que muitas vezes sequer vai ser utilizado. Então, é necessário tomar cuidado com esse tipo de serviço que é ofertado e que há esse casamento junto com a oferta dos produtos. Esses são 2 exemplos muito comuns e que estão no dia a dia das pessoas e que muitas vezes passa despercebido porque está tão inerente às práticas comerciais dos fornecedores que não se observam esses detalhes. Pode ser questionada essa venda casada? Pode, mas muitas vezes diretamente com o fornecedor consegue-se resolver este problema. Então, diretamente com o supermercado ou diretamente com o lojista. Mas se, por exemplo, no caso da garantia estendida e houver o sinistro do produto e a garantia não cobrir, isso é só diretamente em juízo. E normalmente os juizados especiais atendem esse tipo de problema. Daí é necessário dirigir-se até lá e questionar o motivo da seguradora não cobrir eventuais sinistros. Um navio vindo de Singapura está de quarentena no Maranhão após um indiano ter sido diagnosticado com Covid. Quem tem as informações é a repórter Malu Piccoli.
Oi, Fabrício, olha só essa notícia. Um navio cargueiro vindo de Singapura está ancorado no Maranhão e foi posto em quarentena nesse sábado após um indiano de 54 anos, tripulante da embarcação, ser diagnosticado com Covid-19. O homem foi internado num hospital da rede privada de São Luís e a cepa do coronavírus relacionada ao caso ainda não foi confirmada. Os médicos, no entanto, têm demonstrado preocupação com a possível chegada da variante B.1617, originária da Índia e ainda sem registro de casos no Brasil, que teria aí a capacidade de transmissão maior do que a cepa original do vírus. O governo do Maranhão informou que uma amostra coletada para exames foi enviada ao Instituto Evandro Chagas, no Pará, para análise. Lembrando que voos internacionais que tenham a Índia como origem ou que tenham passagem pelo país estão proibidos de pousar no Brasil por decreto do governo federal. O país enfrenta a segunda onda da Covid e bate recordes diários de mortes, tendo se tornado epicentro mundial da pandemia. São essas as informações de hoje. Eu volto com você no estúdio, Fabrício, desejando uma ótima segunda-feira para todo mundo que acompanha o Pauta Aberta. Obrigado, Malu. Você sabe o que é licuri? É um fruto muito presente na região da Caatinga. Na Bahia, por exemplo, ele é usado na fabricação de doces e salgados. O licuri tem um alto valor nutricional e garante renda a gerações. Gilson adora licuri. Começou a comer desde criança. Já é uma tradição na família. No sítio, ele tem vários licurizeiros. Colhe, deixa secar, quebra e aí é só saborear. A gente cresceu quebrando os licuri debaixo do pé de licurizeiro, com as pedrinhas. Ali a gente fazia fufu, que era nada mais era que era a farinha com açúcar pisada no pilão. E muitas pessoas tomavam café de manhã com o fufu. Fazia outros doces também. O licuri é o nome do fruto dessa palmeira, típica da Caatinga brasileira. Ele lembra um coco, só que bem pequeno e tem grande valor nutritivo. A Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia informou que o estado é o maior produtor de licuri, responde por 80% da produção nacional. Em 2018, o licurizeiro passou a ser protegido como patrimônio biocultural da Bahia. Foi criada uma lei que proíbe o corte do pé de licuri. O licurizeiro, ele representa uma grande fonte de renda para muitas famílias, não só na Bahia, mas fora da Bahia também. Tem essa representatividade sociocultural e, além disso, esse artesanato, essas tradições, elas são passadas por gerações, se transformando também num patrimônio histórico. No Nordeste do país, famílias utilizam o licuri para fazer artesanato e também na culinária. Roselice é historiadora, mas há 3 anos resolveu fazer doces com licuri. Tem trufa, brigadeiro, tortinha, cookie. O licuri tem esse apelo afetivo, né? Que é das pessoas fazendo conexões com as suas vidas durante a infância, com a casa da avó, com a casa da tia, com uma roça. Pauta Aberta dessa segunda-feira está terminando. Você continua acompanhando a nossa programação. A gente tem um novo encontro amanhã, logo depois do programa Vida em Foco. Até lá!